A Bíblia alerta de forma clara e contundente sobre os falsos profetas, descrevendo-os como pessoas que se apresentam como mensageiros de Deus, mas que na verdade distorcem sua palavra, enganam o povo e levam as pessoas para longe da verdade. Vários versículos em diferentes livros da Bíblia abordam esse tema. Abaixo estão alguns dos principais ensinamentos sobre os falsos profetas. Em Deuteronômio capítulo 18, de 20 a 22, Deus dá instruções claras sobre como distinguir um verdadeiro profeta de um falso. Um falso profeta é aquele que fala em nome de Deus e suas palavras não se cumprem. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que eu não lhe tenha ordenado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta será morto. Jeremias capítulo 23, verso 16. Deus adverte contra os falsos profetas que proclamam palavras de paz, mas na realidade estão enganando o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutem as palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles os enganam, eles falam de sua própria imaginação e não da boca do Senhor. Ezequiel capítulo 13, verso 9. Deus diz que os falsos profetas espalham mentiras, por isso, terão sua punição. E a minha mão estará contra os profetas que veem falsas visões e que fazem previsões mentirosas. Eles não estarão no conselho do meu povo, nem serão registrados no livro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Mateus capítulo 7, versos de 15 a 20. Jesus adverte contra os falsos profetas e ensina que é possível identificá-los pelos seus frutos, ações e comportamentos. Guardai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 24, versos de 11 a 24, Jesus alerta para o aumento de falsos profetas nos últimos tempos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 2 Coríntios capítulo 11, versos de 13 a 15. Paulo descreve os falsos apóstolos como enganadores que se disfarçam de ministros de justiça. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3. Pedro alerta sobre a presença de falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. Havia também entre o povo falsos profetas, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e até renegando o Senhor que os resgatou, trarão sobre si mesmos repentina destruição. Distorcem a palavra de Deus. Os falsos profetas distorcem as Escrituras para atender a seus próprios interesses ou para agradar as pessoas, ao invés de falar a verdade revelada por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo adverte sobre aqueles que têm coceira nos ouvidos e rejeitam a verdade. Atraem seguidores para si mesmos e muitas vezes, eles buscam glória pessoal e poder, ao invés de buscar glorificar a Deus. Jesus ensina em Mateus capítulo 23, versos de 5 a 7 que eles gostam de ser vistos e admirados pelas pessoas. Prometem paz e prosperidade sem arrependimento. Falsos profetas muitas vezes trazem mensagens de prosperidade, saúde e felicidade, sem falar sobre arrependimento e santidade, o que é essencial na mensagem cristã. Jeremias capítulo 6, verso 14 e Ezequiel capítulo 13, verso 10. Falsos milagres e sinais. Eles podem realizar sinais e milagres, mas estes não são sinais do poder de Deus, mas sim enganações para manipular as pessoas. Mateus capítulo 24, verso 24 e Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14.